Olá, meu nome é Cibele. Eu vim falar sobre o jogo do Viva, Eu Conto, que é um jogo para contar histórias por meio de cartas. Ele é um jogo interativo, porque envolve mais de duas pessoas. É um jogo socializante, porque trabalha o envolvimento entre um narrador e o ouvinte. É um jogo simbólico porque precisa de uma certa habilidade nos pensamentos de abstração, de imaginação, de criatividade. E é um jogo super desafiante, porque você conta uma história por meio de cartas que você ainda não sabe quais são. Então pode ser que apareçam cartas boas ou cartas não tão boas que vai ter que encaixar na sua história. Vale ressaltar também que as histórias não precisam ser desse modo, fechadinho, de começo, meio e fim. Crianças pequenas adoram histórias acumulativas, que o enredo nada mais é que uma ação sobrepondo outra ação. Então, se você se interessa por esse tipo de história, separem as cartas com os personagens ou com as imagens que você mais gostar para criar esse tipo de narrativa, onde um personagem aparece, que vai agregando o segundo personagem, o terceiro personagem, o quarto personagem, até o fim da narrativa. O exemplo que eu dou desse tipo de histórias é A Casa Sonolenta ou O Rabanete, da Tatiana Belinki. São histórias em que não necessariamente você tem um começo, meio e fim, mas você tem uma situação inédita que vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, até ela se resolver da mesma forma como ela se acumulou, saindo pelas beiradas. Isso são histórias mais envolventes para crianças menores de 4, 5 anos, ou as crianças que realmente gostam de histórias acumulativas. Então, para contar uma história, com o jogo Eu Conto, eu posso utilizar de vários conhecimentos que eu tenho sobre histórias. Por exemplo, os mitos, as narrativas de lenda, os contos de fada, as histórias de aventura, para apoiar a minha narrativa nesse jogo. Para falar sobre isso, a gente pode elaborar até um roteirinho previamente antes de brincar com o jogo. Então, por exemplo, se eu vou contar uma história de contos de fada, eu tenho que saber que eu tenho geralmente príncipes ou princesas, meninos ou meninos, que vão percorrer um caminho, vão enfrentar um perigo, vão solucionar o perigo e vão retornar para casa felizes. Isso é um roteiro simples, já criado com o famoso A Jornada do Herói, do Joseph Campbell, e aí ele vai me estruturar o que eu preciso contar. Então, se as cartas de personagens vão aparecendo, qual é o meu personagem? O urso? Qual é o meu personagem principal? A princesa? A menina? E a partir disso eu vou construindo. Ela vai sair, vai enfrentar um perigo, vai solucionar esse perigo com a ajuda de amigos e vai retornar para casa feliz. Esse é o meu enredo para contar histórias. Crianças de diferentes idades adoram ouvir histórias. A partir do momento que você já tem um roteiro internalizado, fica mais fácil você contar essas histórias com as cartas. Lembrando que crianças pequenas têm mais facilidade de produzir textos originais. Ela sai contando a partir das coisas que ela vê. Então é interessante sempre mostrar a carta para ela e relacionar com algo que ela já conheça, para aumentar o repertório de histórias que ela já tem. Para crianças mais velhas, fica mais fácil reproduzir histórias já conhecidas pela comunidade, só com algumas reformulações. Por exemplo, as histórias de super-heróis, histórias de contos de fadas variados, principalmente de princesas. Fica mais fácil para as crianças reproduzir histórias a partir disso. Então já deixa selecionado os tipos de cartas que vão contribuir para esse tipo de narrativa. Por exemplo, se eles gostam de contos de fadas que trabalhem superpoderes ou super habilidades, já deixam cartas que vai propiciar esse tipo de narrativa acontecer para as crianças. Isso facilita tanto a construção da narrativa quanto as trocas. Às vezes uma criança contribui com a outra. Bom, e para encerrar essa história, eu conto aqui a minha narrativa. Era uma vez uma princesa muito bonita que vivia num reino encantado. Um dia ela decidiu sair para a floresta sozinha para caminhar. Na floresta, ela encontrou uma bruxa. Uma bruxa que vivia sozinha durante muitos e muitos anos. E a bruxa, que parecia inicialmente muito amigável, contou para ela que o plano dela era comer a princesa. Meu Deus do céu, e agora a princesa foge, foge. E ela tentou fugir da bruxa de tudo quanto é jeito, e aí apareceu um urso. E quando ela achou que não tinha mais jeito, que ela ia ser comida ou pela bruxa ou pelo urso, o que acontece? O urso salva a princesa e ela volta feliz e danada para casa. A arte magia, que eu gosto de chamar o origami, né? De uma simples folha de papel, vamos dobrando, criando figuras, criando até personagens de algumas histórias. E criei na minha didática uma narrativa que ajuda a memorizar a sequência da dobra.
E nisso eu vou colocando também canções, rimas, porque nas dobras do meu papel, com rimas de pé quebrado, conto histórias a granel, dou assim o meu recado. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé!